Muito boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Amém, muito bom podermos estar aqui nessa noite, podendo celebrar o nosso bom Deus e poder ouvir da palavra do Senhor. Eu quero convidar você, meu querido irmão, a abrir a Escritura Sagrada no Evangelho de Lucas. Nós vamos abrir num texto muito conhecido e vamos meditar nesse texto nessa noite, que é o texto de Lucas, capítulo 24. Os discípulos no caminho de Emaús. Nós vamos ler a partir do verso 13 e iremos até o verso 35. Lucas, capítulo 24, do verso 13 até o verso de número 25. Se você achar o texto, fique em pé, por favor, e aí eu vou ver aí quantos já encontraram o texto para eu poder fazer a leitura sem que ninguém fique para trás durante a leitura do texto. Lucas 24, do verso 13 até o verso de número 35. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos por esse lindo texto. É evidente que nós nos sentamos aqui agora, nos ajuntamos em comunhão, e estamos nos preparando para a Santa Ceia, na expectativa do Senhor falar conosco na exposição que vai ser feita do texto. Mas é maravilhoso saber que só de lermos o texto,
o nosso coração já é aquecido pelo Teu Espírito Santo. Praticamente não precisava haver uma pregação aqui, porque a Tua palavra era suficiente. E ó Deus, é maravilhoso poder abrir o livro santo, ler, ó Pai, essa história na nossa língua, e podermos, ó Deus, ser edificados por esse ensinamento tão profundo, que nos mostra, ó Deus, acerca da bondade do Senhor para com seus discípulos e o cuidado do Senhor com eles. Pai, nós estamos agora no nosso caminho, nós estamos agora na nossa peregrinação, na nossa jornada, e vez ou outra, ó Deus, alguns discípulos tendem a desanimar. Que essa palavra e essa história possa ser hoje, na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, uma palavra, ó Deus, de renovo, restauração e fortalecimento na vida do Teu povo. Portanto, abençoa a Tua igreja nessa noite, fala ao nosso coração, é a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero falar com vocês aqui nessa noite princípios para épocas desafiadoras. Na verdade, eu entendo que ser cristão é sempre desafiador, mas eu gosto muito desse texto. É um texto que, como eu falei aqui na minha oração, ele impacta profundamente o coração de qualquer cristão, e esse texto aqui ele é interessante por alguns aspectos que eu gostaria de destacar com vocês aqui nessa noite. É interessante perceber que essa história, ela é mencionada rapidamente por Marcos, mas é Lucas que vai dar detalhes, vai dar cores, vai dar informações profundas sobre essa famosa história dos discípulos no caminho de Emaús. E há algumas coisas interessantes aqui, porque esses personagens dessa história são personagens que não apareceram aqui em nenhum outro lugar. Bem, não que a gente tenha tido muitas informações sobre eles, como o próprio Cleopas que aparece aqui, mas nós temos aqui uma informação muito forte acerca de uma situação pela qual eles passaram. E eu gosto muito dessa história, porque, e vocês vão ver repetindo isso, porque, de fato, é uma história com a qual a gente se identifica muito fácil. Aliás, Lucas, quando vai escolher as histórias que ele conta, e lá no capítulo 1, verso 1, ele diz que procurou várias testemunhas que viram muitas coisas, e é interessante ele entender que essa história, e ele com o coração inspirado, deveria ser importante para o povo de Deus ao longo das gerações, e aqui estamos nós, séculos depois, voltados para essa história para buscar ensinos para a nossa vida. E é por isso que eu quero pensar com você aqui nessa noite, princípios para épocas desafiadoras. Eu vejo aqui 3 princípios olhando para esse texto. 3 princípios que nós, como cristãos, que vivemos desafios na nossa jornada, não podemos perder de vista. E eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles é entender. Então, o primeiro princípio para épocas desafiadoras é entender que mesmo discípulos verdadeiros podem ficar abalados. Já parou para pensar sobre isso? Mesmo discípulos legítimos, mesmo discípulos verdadeiros, mesmo homens e mulheres santas, podem ficar abalados. Veja o que diz para nós o versículo 14 ao versículo 17. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Você reparou nos verbos? Você reparou aqui nas expressões? Você reparou na narrativa que Lucas está trazendo aqui para nós? Ó, a microfonia. A narrativa diz para nós aqui, queridos, que nós temos aqui 2 discípulos que estão arrasados. Nós temos aqui 2 discípulos que foram atingidos por uma situação mais forte do que eles conseguiam controlar, mais forte do que eles conseguiam gerenciar, e o resultado disso é que a confiança deles, o ânimo deles, a visão deles das coisas foi atingida. Tanto é atingida, meus irmãos, que o que está acontecendo aqui? Que história é essa? É a estrada da desistência, é a estrada do abandono, é a estrada que eles estão dizendo o seguinte: não dá, não deu certo, o nosso projeto deu errado.
E é interessante perceber esse caminhar deles, porque quando o próprio Jesus se apresenta junto deles, o coração deles está tão cego de tristeza, que lá diz, eles foram impedidos de ver. Há muitos mistérios, isso aqui eu vou falar daqui um pouquinho, mas uma das coisas é que talvez a tristeza era tão grande no coração, que eles não conseguiram perceber o óbvio diante deles. Eles não conseguiram ver aquilo que era o óbvio diante dos seus olhos. E aí nós temos aqui, então, uma situação em que o sentimento deles, que é descrito ali no versículo 17, estavam entristecidos, cabisbaixos, abalados. Ora, irmão, não é para menos. O impacto dos desdobramentos que levaram à prisão e morte de Jesus foram coisas terríveis. O trauma que... Gente, é muito fácil para nós falarmos depois, fazendo leitura do texto, e fazer uma leitura às vezes superficial. Morreu, ressuscitou, parece como se fosse uma coisa rápida assim. Não, para aqueles que vivenciaram a história, aquilo foi extremamente traumático, extremamente doloroso, e esperanças foram destruídas, porque eles, veja, na própria descrição que eles fazem descrições como que, dizendo o seguinte, o que a gente sonhou não aconteceu. É esse o sentimento desses homens. O trauma tinha chegado no coração deles. E por que eu quero destacar esse ponto aqui com vocês? Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, não há na vida cristã uma fórmula que diga para nós, olha, vocês não vão passar por dores. Vocês não vão enfrentar problemas. Vocês não vão passar por dias difíceis. Não, não é assim. E quem é cristão aqui, legítimo, e que tem caminhado na fé há alguns anos, sabe que o cristianismo, vez ou outra, faz com que nós passemos por dias muito complicados. Dias de lágrimas, dias de perda, dias que chegam na nossa vida, situações que é como um furacão e nos arrastam. E nós muitas vezes ficamos sem saber o que fazer. Eu quero afirmar para você que, em primeiro lugar, meu querido irmão, que mesmo cristãos verdadeiros, vez ou outra, são atingidos por situações difíceis, e vez ou outra, eles sentem o impacto dessas situações difíceis. E é importante que a gente pense sobre isso, porque isso acontece na vida de cristão verdadeiro e legítimo. Eu conheço várias histórias da vivência cristã, mas existem histórias dolorosas de gente que permanece firme na fé, e é interessante pensar sobre isso. Você já parou sobre gente que ama Jesus e que passou por dores? Eu conheço um cantor, acho que o reverendo Camargo, que conhece todo mundo, deve conhecer, o cantor Walter Júnior, lá de Brasília. Cantor que é um cantor cristão, que ele é cego. E o Walter Júnior é uma pessoa assim, sabe aquelas pessoas extraordinárias? É um pregador. E ele, por ser cego, quando ele vai pregar, ele tem lá a Bíblia em braille, ele é super tecnológico, o Walter Júnior, está na internet, ele é super tecnológico, mesmo sendo cego. E ele prega, ele é um pregador, e é interessante, eu quando fui pastor, eu levei ele para pregar na igreja que eu era pastor uma vez, e eu o recebi na minha casa com todas as honras, e ele, evidentemente cego, mas eu ficava assim, olhando para ele, admirado dele o tempo inteiro, porque assim, é um cristão assim, muito querido, um cantor muito querido, e um pregador que ele tem que decorar o texto de cor, e prega, e sabe toda a pregação, não tem essa coisa da gente fica aqui olhando sempre para o pontinho aqui, para não esquecer. Um cantor que não nasceu cego, ele é advogado também, mas por volta de 20, 21 anos, ele contraiu uma doença, que se encontrou ali que não era possível ser resolvida, e o resultado da doença é que o Walter Júnior ficou cego. Aí você pensa assim, poxa, que dor desse cara, ficou cego, enxergava, perdeu a visão. E eu conheci nessa época, assim, quando ele já era um cantor conhecido, com músicas bonitas, cego. E aí fui conversar com ele, antes de levar na minha residência, e ele alegre, feliz e tudo mais, um homem de Deus, mesmo cego. Aí você pensa assim, poxa, já passou por luta suficiente, né? Pois bem,
ser discípulo, às vezes reserva para nós lutas e dores que a gente não consegue nem imaginar. Eu falo isso aqui com muita reverência ao meu amigo cantor Walter Júnior. Um dia, lá em Brasília, acredito que o presbítero Cleverson também o conheça, Walter Júnior estava com a sua família, ele tinha 2 filhos, o filho mais velho jogador de basquete, a menina muito amada por ele, e de repente essa menina começa a passar mal. E ela fala: pai, estou passando mal, não estou me sentindo bem. Walter Júnior chama a esposa, eles vão para o carro e vão para o hospital, e o Walter Júnior, e eu tinha esse texto, eu perdi esse texto, que é uma carta do Walter Júnior para sua filha. Porque ele conta nessa carta, mais ou menos o seguinte, ele diz assim, que ele estava no hospital, quando ele ouve a filha sendo atendida, levada para uma sala, e de repente, lá na sala, estava um barulho normal, de repente ele começa a ver barulho de gente correndo, e ele ali, cego, com o coração apreensivo, está acontecendo alguma coisa com a minha filha. De repente os passos param, e vem alguns passos em direção a ele, lentos. É o médico que vem dizer que a filha dele morreu. O cara já tem uma luta de ter perdido a visão, e de repente ele perde a filha, uma adolescente. Eu não consigo mensurar a dor desse cara, a dor desse irmão. O fato é que o Walter Júnior, ele escreve esse texto, do qual eu estou citando aqui, e ele fala assim: o meu consolo, e ele escreve no texto, é que ao invés de dar presentes para minha filha, eu dei abraços. Ao invés de dar sapatos para ela, eu dei beijos nos seus pés e nas suas mãozinhas. Encontrarei com a minha filha na eternidade. E eu encontrei com o Walter Júnior pouco tempo depois que ele perdeu a filha. Levei lá na minha casa, lá na minha igreja, e é por isso que eu contei essa parte, né? Eu ficava assim, olhando para ele, admirado, assim, falei assim, gente, como que esse homem está aqui pregando, com o coração no lugar certo, mesmo tendo passado por dores tão terríveis, que deixam cicatrizes. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que a gente precisa entender isso. Vida cristã, vez ou outra, nos traz desafios que podem nos deixar abalados. Deixa eu dizer diretamente para você, querido irmão, talvez você veja aqui nessa noite, e talvez nesse momento da sua história você está passando por um desafio, em que talvez até racionalizando você está pensando assim, poxa, por que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo? Por que eu estou vivendo essa história? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Deixa eu dizer uma coisa para você. Cristãos verdadeiros, discípulos verdadeiros, passam por luta. E às vezes são lutas difíceis. Mas isso não termina aqui, tem um segundo argumento que eu quero deixar com vocês. E o meu segundo argumento é que no dia que você passar por uma luta difícil, você deve, em segundo lugar, recordar as promessas de Emanuel. Esse é o meu segundo argumento com você. Se um discípulo passa por lutas, o segundo aspecto que eu quero que você entenda que um discípulo precisa se lembrar para esse princípio de épocas desafiadoras precisamos recordar as promessas de Emanuel. Lá do versículo 15, 16 em diante, acontece alguma coisa muito interessante. Olha, diz assim: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. É interessante perceber
esse momento aqui. E o meu segundo argumento com vocês é, em dias de desafio, dias desafiadores, nós precisamos, meu querido irmão, recordar as promessas do Deus Emanuel. Aqueles homens estão arrasados. O trauma foi pesado demais, o trauma os atingiu as suas expectativas, as suas esperanças, aquilo veio como um furacão, mexe com a estrutura deles, e eles que outrora eram discípulos, estão agora trilhando o caminho da desistência. Esse é o caminho de Emaús, eles estão indo embora, eles estão desistindo de tudo. Não dá mais, não consigo mais, não tenho mais forças, não consigo gerenciar isso. Eles estão indo, e eles estão discutindo um com o outro sobre essa situação de fracasso, tristes pela morte, tristes pela frustração. E olha o que acontece. E é bonito essa narração aqui, porque Lucas está narrando dizendo o seguinte, a gente está como espectador aqui nessa narrativa de Lucas. Lucas está dizendo para nós, olha, tinha dois caminhando tristes, e aí Lucas diz, mas o próprio Jesus se apresenta para eles, e Lucas diz para a gente assim, mas os discípulos não perceberam. A gente que está lendo fala assim, gente, ei, Jesus está com vocês, e eles não perceberam. Lucas faz essa narrativa brilhante para nós, para a gente acompanhar como espectador, o que vai acontecer? E Jesus começa ali a fazer uma pergunta para eles, e eles até questionam Jesus, diz assim, mas peraí, como que você, porque provavelmente era uma estrada que saía de Jerusalém, não tinha outro caminho, e eles questionam, dizendo, como que você, estando em Jerusalém, nesses dias, toda a cidade foi tomada em polvorosa pelos acontecimentos, você estava onde, que você não percebeu o que estava acontecendo? Só que aqui está em curso algo que é próprio do Deus Emanuel. E eu coloco essa expressão aqui, lembrar das promessas de Emanuel, porque Emanuel significa Deus conosco. Na hora da crise mais intensa e no caminho da desistência, o próprio Jesus se coloca ao lado daqueles homens. O próprio Jesus ressurreto entra naquela viagem. O próprio Jesus começa a caminhar com eles. E nesse caminhar com eles, Jesus começa a conversar com eles. É muito interessante porque Jesus coloca aqui em prática uma característica de aconselhamento, porque Jesus começa, e eu falo aqui que isso aqui é aconselhamento redentivo, porque é o próprio Redentor aconselhando. Esse é o aconselhamento redentivo puro. Jesus começa a perguntar para eles, o que aconteceu? E é interessante porque ali vai ser um momento corandel. Jesus já sabia do coração deles, mas agora, nós que estamos acompanhando a história, nos é revelado toda a tristeza que aqueles corações estavam vivenciando, e eles externam toda a tristeza que tomava conta daqueles corações. E eles começam a falar, eles começam a dizer, e veja que a narrativa deles é uma narrativa de alguém que está abalado pelas tristezas, porque eles descrevem o quê? Gente, o que eles estão descrevendo na narrativa deles é o motivo da nossa festa. O que eles estão descrevendo na narrativa deles é o motivo da nossa Santa Ceia aqui hoje. Por que eles falam? Olha, Jesus, e aí é interessante os argumentos que eles dizem, e eu tenho teses aqui, mas não tenho hoje tempo para expor isso aqui, mas eles, quando vão falar de Jesus, eles dizem assim, Jesus o Nazareno. Até então eles já estavam chamando Jesus de Jesus o Cristo. Mas esse que morreu, voltou a estaca zero na mente deles. O Nazareno. Rebaixaram Jesus. E ele prossegue dizendo o seguinte, então, ele que é varão, poderoso, ele foi morto. Você não ficou sabendo disso, não? Aliás, a gente tinha uma esperança de redenção. Olha o que eles dizem. Mas não se concretizou. Inclusive, olha a narrativa deles. Inclusive, algumas mulheres foram ao sepulcro e dizem que viram anjos. Pessoas não viram um túmulo vazio, mas, mesmo assim, nós estamos aqui no caminho da desistência. Meus queridos, eu olho para esse trecho aqui, dessa história que nós estamos meditando aqui nessa noite, e vejo que ela é muito importante para nós, porque, vez ou outra, o nosso coração se abala de tal forma com situações adversas que vêm até nós, que até a narrativa que nós fazemos daquilo que é bom, fica contaminado pela tristeza, fica contaminado pela dor, o nosso olhar fica contaminado. Mas a beleza dessa história é que eles estão narrando tudo isso ao próprio Jesus, e o próprio Jesus está ali
ouvindo para poder aconselhá-los. A primeira coisa que Jesus faz nesse aconselhamento é permitir que eles extravasem, que eles expressem aquilo que angustia o coração deles. Mas a beleza está no fato de que o próprio Jesus se pôs ao lado deles para cuidar deles nesse momento difícil. Meu querido, eu quero afirmar aqui em segundo lugar para você nessa noite, que no dia mais difícil da sua caminhada, Jesus esteve ao seu lado. No dia mais difícil da sua jornada, Jesus não te abandonou. E no dia mais difícil que pode vir para a sua caminhada, Jesus jamais te abandonará. Ele é o Deus Emanuel. E ter essa promessa, e a lembrança dessa promessa, faz toda a diferença na nossa jornada. Eu gosto muito de uma história que é contada pelo Ronaldo Lidório. E o Ronaldo Lidório, ele tem histórias lindas do período que ele ficou entre os concombas. E o tempo que Ronaldo Lidório ficou entre os concombas, que fica ali entre Togo e Gana, países africanos, o Ronaldo Lidório, missionário presbiteriano, viveu lindas situações ali do agir de Deus em meio àqueles dias em que ele evangelizou toda aquela tribo. Ele chega lá, não tinha nenhuma pessoa convertida, era uma tribo hostil ao evangelho, ele evangeliza aquela tribo, e quando ele sai de lá, a tribo tem igrejas, tem escolas, tem hospitais, fruto do evangelho que entra naquela tribo através daquele missionário e transforma a vida daquela tribo. Mas tem uma das histórias que eu gosto muito do Ronaldo Lidório. Um dia, ele conta que ele fez um evento em que reuniu muitas pessoas, e ele pregou no evento, e ao final do evento, e talvez seja uma história que você conheça também, mas ao final do evento, uma mulher chega até ele e fala assim, olha, eu queria falar com o pregador, e ela vem com uma criança envolta em panos, né, ali nos braços, e ela chega até o Ronaldo Lidório e fala assim, olha, eu lá da minha tribo ouvi falar que você fala de um Deus que é presente na vida das pessoas, que você anuncia desse Deus, e eu gostaria de saber se esse Deus realmente anda conosco, se esse Deus é verdadeiro. E o meu pedido é muito simples, a minha filha nasceu doente, e eu queria pedir para o seu Deus curar a minha filha. E a gente é presbiteriano, né, gente? O negócio não é assim, da gente falar assim, está curado e pronto. A gente é presbiteriano, o Ronaldo Lidório é presbiteriano. E aí ele diz que quando ele pega aquela criança nos braços e ele tira aqueles panos, a menina estava coberta de chagas da cabeça aos pés e com um odor terrível. E assim, a situação era de algo grave que aquela menina tinha. E o Ronaldo Lidório fica com o coração apertado e ele cobre aquela criança novamente com os panos e ele faz uma oração. E ele diz, Senhor, o Senhor caminhou comigo até aqui nessa tribo. O Senhor me permitiu pregar aqui. O Senhor permitiu que essa mulher viesse aqui, e a pergunta dessa mulher, a fala dessa mulher é, se o seu Deus caminha com você, que Ele tenha misericórdia da minha filha. E aí o Ronaldo Lidório termina a oração dele dizendo o seguinte, Senhor, eu sei que não é a minha oração, mas para que essas tribos aqui conheçam que o Senhor é o Deus que caminha ao nosso lado, cura essa criança, por favor. Como bom presbiteriano, fez a oração assim, a menina dobradinha, ele entrega para a mãe, e aquela mãe vai embora. O Ronaldo Lidório volta lá para a sua casa, ali onde ele estava alojado, o alojamento dele, e quando ele está chegando lá, de repente, volta aquela mãe, e com um monte de gente da tribo dela. E o Ronaldo Lidório, como bom presbiteriano, a primeira coisa que ele pensou assim, deu errado. Orei para a menina viver e a menina morreu, e agora a mulher veio tirar satisfação comigo, e veio com a tribo inteira dela. Não vai dar certo. E aquela mulher vem à frente, e quando ela chega no Ronaldo Lidório, ela diz assim, quando eu cheguei na minha casa, reverendo, e quando eu tirei os panos da minha filhinha, ela estava limpa da cabeça aos pés. E nós, na nossa tribo, já pedimos para tantas divindades curar a minha filhinha. Nenhuma delas fez o que o seu Deus fez. Eu estou aqui com a minha tribo para você nos falar desse Deus que anda com a gente. E ali começa mais um trabalho e uma igreja que Ronaldo planta. Eu quero afirmar para você aqui nessa noite, as lutas que chegam na sua vida
são para que Jesus manifeste a presença graciosa dele na sua vida. Ele é o Deus Emanuel que anda ao nosso lado. Eu quero ir para o meu último argumento. E o meu último argumento com você é valorizar os meios ordinários que devem guiar o nosso coração e a nossa mente. Princípios para épocas desafiadoras. E o terceiro princípio é valorizar os meios ordinários que devem guiar o nosso coração e a nossa mente. Olha a sequência do texto a partir ali do versículo 25. E vai do 25 ao 27. Então lhes disse Jesus, chegou a hora de Jesus falar: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Vamos seguir. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Meu terceiro argumento com você, querido irmão: princípios para épocas desafiadoras, princípios que Deus exige de nós aqui, nos desafios da nossa jornada, os seus desafios da sua jornada. Meu querido irmão, minha querida irmã, valorize, honre os meios ordinários que devem guiar o meu e o seu coração, o meu e a sua mente, a minha mente e a sua mente. A história segue. Jesus aplica o aconselhamento redentivo, deixa eles falarem. Mas agora Jesus vai falar. E é aconselhamento redentivo. Jesus começa a expor o que para eles? A Escritura. E é magnífico ver essa metodologia de Jesus, porque aqui nós temos algo muito interessante para a gente pensar. É Jesus, irmãos. É Jesus ressurreto. É Jesus que pode realizar prodígios e sinais, já os realizava, porque é Deus encarnado, realizou durante seu ministério, e após a ressurreição ele agora está fazendo coisas que até então ele não estava fazendo antes. Como por exemplo, e ele vai fazer isso no final da história, ele desaparece no meio da conversa. Meu amigo, você está conversando com alguém, essa pessoa desaparecer, é duas coisas: ou você acha que você está ficando doido, ou você acha que não é o que a gente acredita, né? Mas subiu e você ficou. Falei assim: misericórdia. Jesus aplica essas características com seu corpo ressurreto. Ele agora desaparece e aparece, porque ele fez assim quando os discípulos estavam reunidos lá naquele lugar, as portas trancadas. Jesus apareceu no meio deles e disse: Shalom Aleichem, paz seja convosco. No final dessa história, Jesus desaparece, mostrando que ele é Jesus, ele pode fazer o que ele quiser. E aí fica mais bonito ainda a estratégia que Jesus utiliza. Porque veja bem, vocês vão de convir e concordar comigo que Jesus poderia usar um meio extraordinário para chamar a atenção daquelas pessoas. Ele poderia, e os discípulos estão caminhando tristes ali, de repente vem um fogo do céu assim, cai na frente deles, e bum, e vem aquele fogo, e Jesus sai andando do meio do fogo e fala assim: Shalom Aleichem, com as mãos pegando fogo e o cabelo pegando fogo. Meus amigos, aí eu penso assim: nossa, isso é poderoso mesmo, hein? Ele poderia aparecer lá diante deles e falar assim: pare! E de repente tudo em volta girar e só eles ficarem ali. E o pessoal fala assim: gente, olha que coisa poderosa que ele está fazendo. Meu amigo, aí vai a minha imaginação alexandrina, vai longe. Mas você também imagina comigo. Eu imagino que você pensa que Jesus Todo-Poderoso, ele pode fazer o que ele quiser. Ele é Deus, ex nihilo, ele pode fazer do nada acontecer, ele pode fazer coisas extraordinárias que só o Deus pode fazer. Ele pode usar a estratégia que ele quiser, para que aqueles homens percebam que ele é Deus, e que o que ele prometeu se cumpre.
E ele poderia chegar, inclusive, e falar assim: ei, eu falei para vocês, olha, eu aqui ressuscitei, vocês não percebem, não? E poderia fazer uma avant-première assim, vejam, e aí fazer toda a história ali da crucificação para eles verem assim, ó, tá vendo? Olha lá, sou eu, aqui, não reconheceu, não? Ele poderia fazer qualquer coisa. Ele poderia chegar com anjos. Mas não. Sabe o que ele faz? Ele vai pregar. Ele vai pregar. Ele vai discorrer sobre as Escrituras. Ele vai fazer aquilo que ele deixou para nós. É por isso, meu querido irmão, que esse momento aqui de pregação, para nós, povo de Deus, é um momento muito especial. Vox Dei. Nós acreditamos que se o próprio Jesus estivesse aqui nesse púlpito hoje, ele estaria pregando a mensagem que o servo pequenino Alexandre está pregando. Porque o que é falado aqui nesse púlpito é aquilo que Jesus determinou que fosse ensinado no dia de hoje para as suas ovelhas da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Vox Dei. E é por isso que a gente se alegra com isso, porque Jesus, quando se apresenta ao lado daqueles homens, podendo usar N recursos que ele, como Deus, tem, o recurso que ele vai usar é para mandar uma mensagem dizendo o seguinte: valorizem a minha palavra, valorizem a minha Escritura, tudo o que vocês precisam para a jornada de vocês está lá, todo o consolo, toda orientação, toda motivação, toda promessa está lá. Peguem a palavra, estudem a palavra, eu falarei com vocês por meio da palavra. E é magnífico porque Jesus então se coloca ao lado deles, depois que eles desabafam, e Jesus começa a expor para eles, olha, e Jesus começa dizendo assim, mas não era isso que estava prometido? E aí o texto diz que desde Moisés até os profetas, Jesus vai expondo as Escrituras. E aí ao final, olha que a coisa vai começando a mudar, porque eles vão voltando a ser discípulos. E eles estão chegando numa cidade, é tarde, eles estão chegando num lugar ali de repouso, e eles agora começam a voltar a agir como discípulos, porque um discípulo de Jesus não vai deixar alguém ao relento. E Jesus faz menção de ir embora e diz, não, você vai ficar com a gente. Isso já é atitude de discípulo, já começou a haver uma restauração ali. Fica com a gente. E Jesus faz com eles o que hoje o nosso reverendo Galo vai fazer, porque Jesus parte o pão, e quando ele parte o pão e abençoa, olha o poder daquele momento de comunhão, os olhos cegos se vaem, e eles reconhecem Jesus, e imediatamente após eles reconhecerem Jesus, Jesus então desaparece. Mas eles, antes de fazer o que fazem, viram um para o outro e dizem assim, não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? Aquilo não começou a aquecer dentro da alma da gente? Meu querido irmão, eu quero terminar esse último ponto dizendo para você, valorize esse momento, onde Deus fala conosco através da pregação da palavra. Porque é neste lugar, onde Deus haverá de guiar o seu coração, nesse meu ordinário, comum, que todo domingo acontece, mas que vez ou outra, corações são profundamente pastoreados pelo próprio Jesus que anda no meio da sua igreja. Eu quero contar uma última história para encerrar. E essa história é uma história que eu vivenciei, e assim, de várias histórias que eu vivenciei ao longo da minha caminhada cristã, mas eu vou recordar uma história de uma das primeiras vezes em que eu vivenciei isso de maneira muito intensa, porque se tem uma coisa que a gente precisa valorizar, irmãos, é quando o pregador vem anunciar a palavra, e de repente Deus vai falar conosco através da palavra. Eu já vivenciei muitas histórias assim, muito particulares, mas eu lembro de uma história. E a minha mãe está me acompanhando aí pela internet, ela vai ser o exemplo da história dessa vez, né? E ela fica lá de casa e fala assim, meu Deus, lá a 1000 quilômetros de distância, lá em Anápolis, onde o reverendo Roster está também pregando esse fim de semana. Mas eu lembro que uma vez, na minha início assim, da caminhada, meu adolescente, quase ali na juventude, eu lembro que um dia aconteceu, uma semana que eu tive uma briga muito feia com a minha mãe.
E isso, na época da minha adolescência, aconteceu muitas vezes, porque eu ali crescendo, querendo meu espaço, e a minha mãe foi aquela mãe que criava, que cuidava, que confrontava, que me questionava, que me queria fazer um bom homem. A minha mãe me confrontou, a minha mãe foi muito firme comigo, para que eu virasse homem de verdade. E a gente está ali crescendo, a gente não entende os questionamentos da adolescência, né? E houve um dia em que eu e minha mãe tivemos uma briga terrível. Terrível. E ela foi muito dura comigo e eu achei de reagir. Já grandinho, né? Querendo mostrar que era independente, rebati, fui grosso com a minha mãe. E a minha mãe ficou profundamente triste. A minha mãe, quando fica triste, ela vai lavar as panelas e ela lava chorando, panela chorando, para a água cair e disfarçar o choro dela. Ela fica lavando e chorando. Só que eu ficava ouvindo assim, falei assim, minha mãe está chorando por minha causa. E eu já conheço o choro dela. Falei assim, nossa, olha lá, machucou. E aquilo deixa a gente triste. Só que era domingo. E lá vai todo mundo para a igreja. Mesmo a gente chateado, brigado, fomos para a igreja. Eu, um adolescente graudão, fui grosso com a minha mãe, fui rude com ela e estava lá na igreja. E já adolescente, sentando lá com os meus amigos, o pregador, sem saber de nada, pegou a palavra aquele dia. E essa foi uma das experiências mais fortes assim, que eu vivenciei, ouvindo a beleza da exposição da Escritura. O pregador começou a pregar sobre o Evangelho. O pregador começou a falar sobre perdão. O pregador começou a falar que nós não poderíamos viver uma vida cristã correta se não perdoássemos nossos irmãos e se não pedíssemos perdão quando nós ofendemos os outros. E eu lembro direitinho desse dia, porque eu estava lá no meu banco lá atrás, e ninguém sabia o que tinha acontecido na minha casa, mas a palavra foi entrando no meu coração, esquentando no meu coração, e a mensagem era assim, vai lá na sua mãe, vai na sua mãe, pede perdão para ela, pede perdão para sua mãe, não deixa passar não, pede perdão para sua mãe. Eu lembro direitinho, irmãos, porque você fica naquela coisa da convenção social, né? Se eu sair aqui para ir lá na minha mãe, o que as pessoas vão achar de mim? Eu sou Alexandre, sou líder aqui da igreja, sou uma pessoa aqui respeitada já, mesmo sendo adolescente, todo mundo tem uma imagem de mim. Mas a palavra de Deus foi mais forte, me confrontou. Eu lembro que eu estava no fundo da igreja, e a minha mãe nesse dia estava sentada sozinha, e o pregador pregando, antes que o pregador terminasse a pregação, eu saí lá do meu canto, fui até a minha mãe, abracei a minha mãe, pedi perdão para ela, e deitei no colo da minha mãe, e fiquei o resto do culto chorando, e falando, oh meu Deus, transforma o meu coração, porque eu machuco as pessoas, eu estou machucando a pessoa que mais cuida de mim, que é a minha mãe. E fechei aquele culto, ouvindo a pregação, no colo da minha mãe, sem me importar com o que os outros achavam, mas pedindo perdão para ela, por aquilo que eu tinha feito, que a tinha ofendido. Mas só aconteceu porque eu estava no culto, porque a palavra foi pregada, meu coração foi confrontado, Jesus falou comigo, e daquilo que Jesus falou comigo na palavra, eu mudei a minha atitude. Eu quero terminar essa reflexão dizendo para você, querido irmão, em nome de Jesus, Ele quer orientar o seu coração. Muitas vezes você está sem rumo e perdido, pelo simples fato, que quando a pregação está acontecendo, sua mente está em outro lugar. Muitas vezes você está sem rumo e perdido, porque enquanto a pregação está acontecendo, você está resolvendo outras coisas. Muitas vezes você está sem rumo e perdido, porque enquanto a pregação está acontecendo e Deus está querendo falar com você, você se levanta, e eu sempre falo isso aqui é coisa que eu tenho de tese, tá, irmãos? Isso é eu, tá? E não tem regra para isso, mas eu, Alexandre, tomei essa postura alguns anos atrás. Você não vai me, não é porque eu sou pastor, não, mas você não vai me ver levantar nem para ir no banheiro. Eu não saio para beber água, eu não saio para ir no banheiro, porque assim, pode ser que na hora que eu saio, é bem aquela hora que o pastor fala aquele negócio assim, sabe, que é aquele pum, que era a resposta. E aí na hora que eu volto, está todo mundo chorando, todo mundo quebrantado. Aí você fica assim, gente, o que aconteceu aqui? Passou e eu só fui ali no banheiro, Jesus, volta aí, deixa eu ver lá na internet, o que foi? Que momento foi esse? Às vezes por desconcentração, nós perdemos aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Deixa eu terminar essa mensagem dizendo para você, Jesus quer falar contigo, Ele tem um compromisso com você, e talvez, nessa noite, é dia de rememorar que o nosso bom pastor vai ao nosso lado.
A história termina com aqueles homens voltando, e veja que era noite, eles não queriam que Jesus passasse adiante, porque eles não sabiam que era Jesus, mas eles não queriam que ele fosse adiante, para que não corresse risco, mas a palavra entrou de tal forma no coração deles, que o caminho da desesperança passou a ser o caminho da alegria. E eles voltam para Jerusalém, eles retornam para Jerusalém, e eles falam, o Redentor apareceu para nós também. E isso é uma história, e esta é uma história que mostra o quanto que Jesus tem cuidado dos seus discípulos ao longo da história. Eu quero dizer para você que Jesus tem cuidado de você também. Talvez nessa noite ele falou ao seu coração, e a minha fala com você é, na hora do partir do pão, da comunhão, que os seus olhos sejam abertos, e que essa semana você possa agir diferente, naquilo que você precisa agir diferente, sabendo que Jesus está caminhando ao seu lado. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.